Estamos iniciando mais uma videoaula de PHP 5. Vamos inicialmente ativar o AMP Server, que é o nosso servidor de página. Então, eu vou dar dois cliques aqui na área de trabalho. Eu vou dar dois cliques no programa o AMP Server. Dois cliques, o AMP Server já está ativo. Agora, eu vou entrar no Dreamweaver, clicar no botão Iniciar na barra de tarefas. Eu vou dar um clique em Adobe Dreamweaver CS4. Estou aqui na janela inicial. O que eu vou fazer aqui? Vou criar um novo arquivo baseado em PHP. Então, vou clicar em PHP. Estamos na janela inicial do Dreamweaver. O primeiro passo é verificar se estamos com o nosso projeto curso PHP 5 aberto. Então, acompanhe o mouse. Vou dar uma olhada aqui na direita. No painel da direita, arquivos locais. Já está aqui, ó, site curso PHP 5. Então, quer dizer que estamos com o projeto curso PHP 5 aberto. Bom, qual é o objetivo da videoaula de hoje? O objetivo é aprendermos um comando muito importante que é usado praticamente em todas as linguagens de programação, que é um comando chamado if, que quer dizer se em português. O comando if é um comando que toma decisões. Então, sempre que você quiser tomar decisões, um dos comandos mais utilizados é o comando if. Como é que ele funciona? Por exemplo, vamos imaginar que você queira ir na praia amanhã. Mas para ir à praia tem que ter uma condição. Primeiro, verificar o tempo. O que o if faz, esse comando if faz é a mesma coisa. Ele verifica uma condição. E de acordo com essa condição, aí sim é executada uma ação. Por exemplo, se tiver tempo bom, então eu vou à praia. Se não, eu fico em casa. Então a condição para a praia é o tempo bom. Então o comando if verificaria se o tempo está bom. Se o tempo está bom, qual é a ação? Ir à praia. Se o tempo não está bom, qual é a ação? Ficar em casa. Então é mais ou menos assim que funciona o comando if. Então nós vamos fazer um exercício brincando, aprender o comando if brincando. Nós vamos fazer um programinha, um formulário que vai perguntar, onde o usuário vai digitar um número entre 2 e 7. E o PHP, nós vamos fazer também com que o PHP sorteie um número entre 2 e 7. Então, quando o usuário digitar um número entre 2 e 7, será verificado se é o mesmo número que foi sorteado pelo PHP. Se foi o mesmo número, vai dar a mensagem que o usuário acertou o número que foi sorteado pelo PHP. Se o número for diferente, vai dar a mensagem que o usuário errou o número e manda tentar novamente. Então, vamos fazer um exercício assim. O primeiro passo é criar um formulário. Então, nós vamos salvar esse arquivo. Eu vou lá no menu Arquivo. Vou clicar em salvar. Ele pede um nome, vou colocar palpite. Salvar. Então esse é o arquivo palpite.php. Se você olhar aqui na direita, acompanha o mouse, já está aqui, palpite.php. Então esse arquivo palpite, ele terá apenas um formulário para a entrada do número pelo usuário. Então nós vamos ter que criar um formulário. Então eu vou aqui em cima em formulário, pegar o primeiro botão que é formulário, aparece o tracejado vermelho e aqui embaixo na propriedade ação eu vou criar um nome do outro arquivo que nós teremos que fazer que vai processar esse formulário. Então eu vou chamar de palpite underline ação acal.php. O formulário é o arquivo palpite e esse palpite ação é que vai verificar, vai ter o código para verificar qual número que foi digitado pelo usuário. Então depois nós teremos que criar o arquivo palpiteação.php. Vou clicar aqui dentro do tracejado vermelho e vou começar a fazer o formulário de entrada de dados. Vou colocar aqui adivinha, pontinho, 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 vou dar um Enter. Em qual número estou pensando agora? Vou colocar entre parênteses 2-7, para saber que é o número entre 2 e 7. Agora vou colocar a caixinha de texto, vem aqui em cima no grupo formulário, pegar o segundo botão que é um campo de texto. O campo de texto é para que o usuário possa digitar o número. Vou clicar fora, clico na caixa de texto, venho aqui na propriedade campo de texto, vou dar um nome a essa caixa. Palpite. Então, palpite é o nome dessa caixinha que está aguardando o número que o usuário vai digitar.
E vou colocar um tamanho aqui, tamanho 1 e tamanho 1. 1 em 1. Tamanho da caixa, o comprimento da caixa é 1 e só vai poder colocar um caractere dentro. Vou clicar aqui à direita, vou dar um Enter e vou colocar um botão. Ok, um botão de enviar. Vou selecionar isso aqui, venho aqui em parágrafo, vou colocar um pouquinho maior. Vou colocar cabeçalho 2. Pronto, vou salvar, arquivo, salvar. Então esse arquivo aqui é o palpite PHP. Agora nós vamos criar o arquivo palpiteação.php, que vai verificar qual foi o número que o usuário digitou, para ver se é o mesmo número que o PHP sorteou. Lembrando que o nome dessa caixinha aqui, se eu selecionar essa caixinha, o nome dessa caixa é palpite. Se olhar aqui embaixo, ó, palpite. Então não esqueça que palpite é o nome dessa caixinha onde o usuário vai entrar com dados. Bom, salvar só para ter certeza, já está salvo. Agora vamos criar o arquivo palpiteação.php. Se eu clicar aqui no tracejado vermelho, aparece aqui embaixo, ó, palpiteação.php. É o arquivo que nós teremos que criar, que vai processar esse formulário. Então, eu vou lá em arquivo, clicar em novo, já está marcado PHP, vou criar e já vou salvar. Arquivo, salvar, palpite, underline, acal.php. Enter. Vou lá atrás no código, já está aqui, ó, na seção body, vou dar uns Enter para ficar dentro da seção body. Vou abrir o PHP, sinal de menor interrogação PHP, dar alguns 3, 4 Enter e vou fechar o PHP. Daí eu não vou esquecer de fechar. Eu abri e fechei e vou trabalhar aqui no meio. Vou colocar aqui um comentário. Treinando o comando if, que quer dizer se para tomada de decisões no PHP. Botar mais um comentário aqui, aprendendo a função rand que irá gerar um número aleatório. Número aleatório é um número ao acaso, e vai sortear o número na verdade. Bom, vamos começar então. Primeiro passo, eu tenho que criar a variável que vai guardar o número que o usuário digitou. Então, eu vou colocar aqui, chamar uma variável de palpite. Cifrão palpite igual cifrão underline post colchete aspinha palpite aspinha colchete ponto e vírgula. O que eu estou fazendo aqui? Estou criando uma variável de nome palpite. O que é uma variável? É um nome que você cria para guardar uma informação temporária. Então essa variável palpite, ela está igual, quer dizer que ela está recebendo o quê? O palpite do usuário, que esse palpite aqui, vamos aqui em cima em palpite PHP, é o nome dessa caixinha aqui. Palpite é o nome dessa caixinha onde o usuário digitou o número. Vou voltar aqui para a ação. Então eu estou pegando o palpite do usuário, que ele digitou naquela caixinha, e guardando dentro da variável palpite. E como é que eu leio corretamente isso? A variável palpite está recebendo o palpite que foi digitado pelo usuário. Então aqui eu já tenho o palpite do usuário. Agora eu vou criar uma outra variável, vou chamar de número, por exemplo. Número igual rand, abro parênteses, 2,7, fecho parênteses, ponto e vírgula. O que essa função número, o que essa variável número está guardando? O resultado dessa expressão aqui. O que é o rand? Rand é uma função que gera um número aleatório, ou seja, ela sorteia um número dentro desses parâmetros aqui. Então, a função rand, ela vai sortear um número entre 2 e 7 e vai ficar guardado dentro da variável número. Então, a variável número, ela está guardando o número que foi sorteado entre 2 e 7. Então, depois eu vou verificar se o número que o usuário digitou é o mesmo número que foi sorteado pelo PHP. Então, já tem a variável número, que é o palpite do usuário. Desculpa, já tem a variável palpite, que é o palpite do usuário.
e já tenho a variável número, que é o número que foi sorteado pelo PHP. Então, já tem tudo armazenado. Vamos começar agora a usar o comando if. A primeira validação que nós vamos fazer pelo comando if é o seguinte. Deixa eu voltar aqui no arquivo palpite.php. Quando apertar o botão enviar, quando clicar aqui nesse botão enviar, essa caixinha de palpite do usuário não pode estar vazia. Eu só posso clicar no botão enviar se ela estiver preenchida. Então, nós vamos verificar se o usuário não clicou no botão enviar, deixando essa caixinha vazia. Então, vamos usar um comando if para isso. Se, abro parênteses, fecho parênteses, porque depois do if vem a condição, e a condição é entre parênteses. Então, abri e fechei parênteses. Se empty palpite, o que quer dizer isso aqui? O empty quer dizer vazio. Então, estou verificando o seguinte. Se estiver vazia aquela caixinha palpite, quer dizer que o usuário não digitou nada. Então, eu tenho que dar uma ação. Eu tenho que dizer o que eu quero que aconteça se essa caixinha ficar vazia. Então, eu vou clicar aqui. Lembrando, então, que a condição vai entre parênteses. Agora, a ação. Se estiver vazia, vou abrir chave, porque a ação vai entre chave. Então, eu abro chaves, vou dar uns 3 enter aqui e vou fechar a chave. Então, já abri e já fechei e vou trabalhar dentro da chave. Vou dar um espaço aqui para não ficar mais bonitinho. Então, vou colocar aqui echo, aspas, o preenchimento é obrigatório. O preenchimento é obrigatório. Colocar uma tag HTML que é para quebra de linha. Fecho aspas, ponto e vírgula. Então, se estiver vazia a caixinha palpite, ele apertou o botão enviar e não digitou o número. Então, vai dar uma mensagem, echo, o preenchimento é obrigatório. Vou fazer um link para ele poder voltar para poder digitar um número de novo. Então, aspas, vou colocar aqui uma tag a href, isso aqui é HTML, igual palpite.php. Passo para fora da tag, vou colocar aqui voltar e vou fechar a tag A. Fecho aspas, ponto e vírgula. O que eu estou fazendo aqui? Então, se estiver vazia a caixinha palpite, vai exibir essa mensagem. O preenchimento, o echo vai exibir essa mensagem. O preenchimento é obrigatório e na linha de baixo vai fazer o link. O href é um comando HTML que faz um link para esse arquivo quando você clicar em voltar. Então, quando você clicar em voltar, ele vai abrir o arquivo palpite.php para que o usuário possa digitar um número. E vou colocar aqui mais um comando chamado exit. O que é exit? Sair. Então, se tiver vazio, ele vai exibir essa mensagem, vai exibir o link e vai sair daqui. Não vai executar o que tiver para baixo. Vou salvar. Vamos testar até aqui. Vou lá no botão iniciar, clicar na internet, colocar aqui localhost barra curso PHP 5, enter. Já tem aqui o palpite, vou clicar no palpite, apareceu o formulário. Em qual número estou pensando? Vou deixar vazio, ó. Se empty, quer dizer se vazio. Então, clicar no botão enviar e deu a mensagem, ó, o preenchimento é obrigatório e fez o link. Então, aqui já está certo. Vou voltar aqui para o Dreamweaver, aqui na barra de tarefas. Então, já tenho aqui, vou só apagar essa linha em branco aqui. Já tenho aqui a validação para se tiver vazio. Agora, vamos fazer outra validação. O usuário, ele tem que digitar um número entre 2 e 7. Então, se ele digitar menor que 2, por exemplo, 1, ou maior que 7 naquela caixa, tem que dar uma mensagem que o número tem que ser entre 2 e 7. Não pode ser menor que 2, não pode ser maior que 7. Então, vamos digitar. Vou até copiar isso aqui. Não, vamos digitar. Depois a gente pode, se você quer, o código é quase igual, tu pode, se quiser, copiar e só faz a alteração. Mas esse ainda vou digitar. If, se, abro, fecho parênteses e já abro a chave. Pronto, agora vou escrever dentro dos parênteses. Se
a caixinha palpite, se palpite for menor que 2, ou, que é o OR, palpite for maior que 7, então, se o palpite for menor que 2 ou palpite maior que 7, você digitou um valor fora dessa faixa 2 a 7. Então, qual é a ação? Já tem a chave, vou dar uns 3 Enter e fecho a chave. E vou trabalhar aqui dentro. Vou colocar aqui eco. Pensa que sou bobo? Digite um número entre 2 e 7. Vou colocar uma tag BR, fecho aspas, ponto e vírgula. Vou colocar o link, eco, uma tag AHREF, igual palpite.php. Vou para fora da tag, voltar. E fecho a tag A. Aspas, ponto e vírgula. E exit. Então vamos entender isso aqui. Se o palpite do usuário for menor que 2 ou o palpite maior que 7, está fora da faixa. Pensou bobo? Digite o número. Só corrigir aqui. Digite o número entre 2 e 7. Faz o link e sai desse if aqui. Então vamos salvar. Arquivo salvar. Vou lá na internet, já está aberta. Vou colocar aqui 1. Pensa que sou bobo? Digite o número entre 2 e 7. Vou colocar 9. Enviar. Pensou bobo? Digite o número entre 2 e 7. Então nós já verificamos se ficou vazio ou se está fora da faixa. Agora vamos fazer uma condição para verificar se o usuário acertou ou errou o número que foi digitado aqui. O usuário vai digitar um número e vamos verificar se é o mesmo número que o PHP pensou. Então, venho aqui, Dreamweaver. Deixa eu só apagar essa linha aqui para não ficar em branco. Vou colocar outro if aqui. Se, abro parênteses, fecho parênteses, já coloco a chave, para não esquecer de... Já coloco a chave. Vamos escrever agora dentro da chave. Se... Vamos verificar agora se o usuário acertou. Se palpite for igual, o sinal de igual são dois sinalzinhos de igual. Quando é um igual é atribuição. Quando é dois, quer dizer comparação. Se palpite, ou seja, o que o usuário digitou, for igual a número, o que foi sorteado pelo PHP, então, se palpite, se o que o usuário digitou for igual a que o PHP sorteou, a ação, aí tem a chave, vou colocar mais uma chave aqui e vou digitar aqui. Eco, aspas, parabéns. Você acertou. Coloco uma tag A, uma tag BR para quebra de linha, aspas, ponto e vírgula. Vou colocar aqui, para não ter que digitar, vou copiar essa linha aqui, Ctrl C, e vou colar aqui, Ctrl V, e exit. Então, se o palpite do usuário for igual ao número que foi sorteado pelo PHP, parabéns, você acertou, faz o link para voltar para poder digitar outro número e sai. Bom, agora eu tenho que fazer se errou. Eu vou selecionar isso aqui, vou dar um Ctrl C para copiar, vou aqui embaixo, vou dar um Ctrl V. Agora eu vou só mudar aqui, ó, se palpite for diferente. Diferente é o sinal de interrogação e o sinal de igual. Se o palpite do usuário for diferente, ó, se o palpite do usuário for diferente do que o PHP sorteou, que é número, então se palpite for diferente número, vou colocar mudar aqui, só vou mudar a mensagem. Você errou. Ponto. Tente novamente. Então, se palpite for igual ao número, parabéns, você acertou. Se palpite
for diferente número, você errou, tente novamente. Vamos salvar. E vamos testar. Vou lá na barra tarefas, clico na internet. Se deixar vazio, é o empty, é obrigatório. Se colocar fora da faixa, digito o número entre 2 e 7. Agora vamos ver, vou digitar o número aqui para ver se acertou. Vou colocar 5. Enviar. Parabéns, você acertou. Vou colocar 6. Você errou, tente novamente. Vou colocar 3. Você errou, tente novamente. Vou colocar 7. Você errou, tente novamente. Não é fácil acertar, mas vou fazer o seguinte. Quando ele falar que eu errei, eu quero que ele mostre qual foi o número que ele tinha sorteado. Ó, você errou. O número que eu pensei era tanto. Então, eu quero que, quando essa mensagem que errou, eu quero que ele mostre para mim qual foi o número que ele tinha pensado. Então, é bem fácil fazer isso. Vou lá na barra de tarefas, clico no Dreamweaver. Aqui, ó, você errou. Vou botar aqui, ó, o número que sorteei era... Agora pego a variável número. Ponto. Porque é a variável número que está guardando o que foi sorteado para o PHP. Ó. A variável número que é o que está guardando que o Currande sorteou. Então, você errou. O número que sorteei era número. Vamos testar? Vamos salvar. Vou lá na internet. Vou colocar aqui 4. Você errou. O número que sorteei era 6. Vou botar aqui 7. Você errou. O número que sorteei era 3. Vamos ver, colocar 2. Você errou. O número era 7. Então, não é fácil acertar mesmo com poucos números. Bom, então, voltar aqui no PHP, aqui na barra de tarefas. Então, aqui, essa foi a nossa videoaula de hoje. Aprendemos a usar o comando if para validar um formulário e fizemos isso brincando, sorteando o número. Então, se tiver vazio, se for menor que 2 ou maior que 7, se o palpite for igual a número e se o palpite for diferente de número. Então, espero que você tenha entendido como é que se usa o comando if. Vamos aprender depois outros modos de utilizar o comando if. Então, espero que você tenha gostado desta videoaula e até a próxima.